Fala pessoal, tudo bem? O vídeo passado eu falei sobre o politicamente correto, né? E muitas hipocrisias decorrentes dele. Pois quando julgamos os outros, tendemos a fazer o mesmo. Vídeo caso, né, do humorista sem graça nenhuma, Marcos Meiring, né? Se diz ser feminista, defende o politicamente correto e também lutava contra o assédio sexual. Ou seja, pessoal, parece ser um hipócrita, iguais a todos que querem cercear a liberdade de expressão. Pessoal, discordar é exercício lícito de liberdade de expressão. Agora eu quero frisar algo, fazer uma ressalva, deixar algo bem claro. Discordar com insultos pessoais é crime tipificado no Código Penal, além de ser pecado segundo as Escrituras. Pessoal, pecado significa errar o alvo, tá? Nada mais, nada menos que errar o alvo. Independentemente, pessoal, de alguém acreditar ou não em Deus, no Criador, no Senhor, no Pai Celestial, no Senhor de todo o universo, né? Não importa o nome que você usa. Tanto Deus quanto o ordenamento jurídico te condena quando você insulta alguém. E o vídeo será sobre isso. Como funciona a liberdade de expressão na esfera espiritual, no mundo espiritual? Pessoal, eu vou falar segundo as Escrituras, tá? E o vídeo são para pessoas maduras e espirituais que desejam crescer espiritualmente. Eu não vou falar o fácil, o bacana, o que a galera quer ouvir, mas o que as Escrituras nos orientam. Antes, olha que interessante que Voltaire, escritor e filósofo, disse: eu não concordo com o que dizes, mas morrerei lutando pelo teu direito de dizer. Pessoal, nós temos que ter liberdade de expressão total, até para ouvir as ideias mais absurdas, loucas. Assim nós podemos decidir se ouviremos ou não tal pessoa, se teremos vínculo ou não com tal grupo de pessoas. Agora vamos analisar o que as Escrituras dizem a respeito, pessoal. Analise que profundo o que o próprio Jesus ensinou certa vez. Eu vou ler aqui, tá? Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, pessoal, raca é cabeça oca, cabeça vazia, é uma palavra bem leve, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 22. Pesado, né, pessoal? Por que Jesus pega tão pesado? Sabe por quê, pessoal? A palavra tem poder. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Somos reflexo do Pai. Você não tem noção do poder de suas palavras. Olha que Tiago, irmão de Jesus, fala. É muito forte e poderoso. Eu vou ler também, tá? Olha o que ele fala. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce, água amarga da mesma fonte? Tiago 3, 9 e 11. Ou seja, pessoal, falamos bem do Pai, de Deus, do Eterno, né? Isso é fácil, né? Se bem que o mundo, o sistema lá fora tá tão louco, né, pessoal? Tem gente que blasfema o nome de Deus. Mas a gente fala bem de Deus e falamos mal das pessoas que são feitos reflexos de Deus. Pessoal, quando a gente fala mal do próximo, nós estamos falando mal do próprio Criador. Por isso Jesus, né, resumiu os 10 mandamentos e 613 leis judaicas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, pessoal. Por quê? Nós somos uma família espiritual. Voltando à primeira passagem que li, né, quando Jesus disse, também qualquer que disser ao seu irmão raca, né, quer dizer cabeça oca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Pessoal, parece ser exagerado, né? De ser cabeça oca, idiota, trouxa, e ser levado ao tribunal, ou de ser louco e ter o risco, pior ainda, né? O risco de ser condenado ao inferno, como Jesus falou. Mas lembre-se, pessoal, Jesus está falando espiritualmente. Ele sabe que tudo começa no plano espiritual e concretiza, materializa no natural. Pessoal, como eu já disse, a palavra tem poder. Muitas vezes as pessoas, se você nem sabe, são em situações extremamente difíceis, quase entrando em uma depressão. Uma palavra nossa que a gente nem fala, né? Tão sério assim. Por exemplo, a gente fala, seu louco, sua louca, acorda, idiota, ou imbecil. Vamos, não acredito que você fez isso, né, seu tonto. Pessoal, às vezes essas pequenas palavras é uma pá final para o início de uma depressão. Pessoal, ninguém acorda e fala, ai, hoje eu estou com depressão. Isso não existe, pessoal. São várias situações vividas, repetidas várias vezes, e as palavras podem influenciar situações para o bem ou para o mal. A nossa vida, pessoal, é em parte o resultado de palavras que a gente ouviu desde a infância, e principalmente a sua vida é o resultado exato. Eu vou frisar isso, tá? O resultado exato do que você fala, de suas palavras, do que você determina para você mesmo.
Você vive, pessoal, através das próprias palavras. Nós vivemos das próprias palavras. E o mundo espiritual sabe muito bem disso, pessoal. Tanto é que todos os rituais, sacrifícios, festas religiosas, cerimônias religiosas, trabalho em terreiro, exorcismos, louvores, pessoal, as palavras são essenciais. Olha o que Jesus disse, olha que interessante. Diga-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 18, 19. Pessoal, essas coisas são para pessoas que querem maturidade espiritual. E quando temos a maturidade espiritual, nós exercitamos o domínio próprio, né? Que é o último fruto do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Assim, freamos a nossa língua e paramos de falar tanta besteira, pessoal. Pessoal, tudo que eu estou dizendo, o mal sabe e conduz o mundo, o sistema, através de palavras mentirosas, de manipulação e medo. Tanto é que o mundo jaz maligno, né? A mídia trabalha exatamente dessa forma. Ou melhor de tudo, todo mundo, pessoal, tudo no mundo é gerado pelo poder das palavras. Os noticiários, jornais, revistas, impondo a mesma agenda e a cultura. Não são coincidências, pessoal, eles falam em uníssono, todos martelando a mesma agenda. Olha a força espiritual, consequentemente natural, né? Quando as pessoas juntam todos uma só voz. Gênesis, Deus tinha dado uma ordem ao povo. Olha o que Gênesis Deus falou para o povo. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem pela terra e proliferem nela. Gênesis 9:7. O que os cabeções fizeram, pessoal? Tentaram fazer exatamente o oposto. Se juntaram todos em um local só para fazer uma torre, né? E todos viverem lá, tal de Torre de Babel. Eu quero voltar a falar, olha o poder da unidade, todos falarem a mesma língua, pessoal. Porque a mídia faz exatamente hoje. Olha o que está escrito nas escrituras, eu vou ler para vocês. Então Deus desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse, né? Deus disse, essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Uma pausa aqui, pessoal. Quando o povo se junta, pessoal, a força é extraordinária. Detalhe, eles estavam contra Deus. Mas olha o poder de todos falarem as mesmas coisas, com o mesmo propósito. Pessoal, igualzinho que o mainstream faz hoje. Vou voltar pro texto, tá? Aí Deus falou assim, vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Gênesis 11, 5, 7. Pessoal, isso é muito sério. Voltando ao tema do vídeo. Nós temos total liberdade de expressão segundo as escrituras? O que você acha, pessoal, segundo as escrituras? Eu vou responder, tá? Não! Por todos os motivos e exemplos que eu falei acima, pessoal. Você já sabe com as suas palavras. Olha que exemplo maravilhoso que Jesus passou e nos ensinou. São princípios espirituais fortes, pessoal. Olha o que Jesus passou nessa situação. Eu vou ler também. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-a ficar em pé diante de todos. Olha que cena horrível, pessoal. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus, presta atenção, ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Pessoal, vamos fazer uma pausa assim. Olha que atitude sábia do mestre, pessoal. O que Jesus fez? Ele inclinou e começou a escrever no chão. Ou seja, ele esfriou a situação, pessoal. Queriam pegar Jesus no calor do momento, né, no contrapé, de forma que se ele respondesse rápido, daria maior confusão. Pois se ele respondesse sim, os romanos não permitiam que os judeus executassem a pena de morte. E poderia dar maior problema, conflito entre Jesus e os romanos. Agora, se ele falasse não, apedreja, né, entraria em conflito com a lei de Moisés, né, a lei mosaica. Como o próprio texto fala, pessoal, era uma armadilha, os caras eram absurdamente hipócritas. Voltando ao texto agora, tá? Visto que continuavam a interrogá-lo, ou seja, insistiam para Jesus, Jesus se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Outra pausa aqui, pessoal. As escrituras falam que uma resposta branda desvia o furor. Ou seja, pessoal, você já sabe, quando surgir discussões, quando surgir pressões no dia a dia, né? Infelizmente pode rolar tragédias, assim, fogem, pessoal, fogem de discussão, entendeu? Voltando ao texto. O que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou a só com a mulher em pé diante dele.
Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou então Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, 3, 11. Pessoal, que passagem. Jesus não tira o direito dela de se expressar, ao contrário dos hipócritas religiosos, né? Queriam apedrejá-las a ela segundo a lei de Moisés. Igual a mídia hoje, pessoal. A justiça é seletiva, né? Olha o caso absurdo que a gente teve achando no Rio de Janeiro, né? Do PM que foi baleado na cabeça enquanto atuava contra um assalto numa loja. Acho que foi no Rio mesmo. Pessoal, é impressionante. A mídia não falou nada. Por quê? Porque o PM era branco e o marginal assassino era negro. Agora inverte a história, né? Imagina se o policial branco tivesse matado o bandido negro, né? Seria uma convulsão social, né? A vítima indefesa que foi morto pelo poder vigente. Pessoal, os valores são totalmente invertidos. Esse espírito de hipocrisia já tinha na época de Jesus. Voltando ao caso de Jesus, pergunta, né, da mulher em adultério. E o homem que estava adulterando, né? Ele evaporou? Entende, pessoal? É igualzinho a mídia hoje. É um espírito da mentira, né? Cristo segue a lei da graça, da vida e nunca a condenação. Finalizando, pessoal, como maduros espirituais nós temos liberdade de expressão, mas entretanto, porém, discordar com insultos pessoais é crime tipificado no Código Penal, além de ser pecado segundo as Escrituras, né? Pecado significa errar o alvo, como eu disse no começo. Agora, o politicamente correto, pessoal, serve apenas para seguir uma agenda com censura feita por uma minoria de pessoas que falam alto e detêm os meios e veículos de notícias nas mãos, pessoal. Eles se tornam policiais no discurso. E dia a dia nos tornamos mais reféns dessa agenda. Uma agenda hipócrita e com objetivos bem definidos, pode ter certeza disso. Podemos dizer, né, nossas ideologias, nossas ideias, formas de pensar, qualquer coisa, mas sempre com sabedoria, pessoal. Pois a sua vida é construída pelas suas palavras, né? Você crendo ou não nisso. Agora eu quero terminar com a seguinte passagem, tá, pessoal? Diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come de seus frutos. Provérbios 18, 21. Pessoal, se curtiram o vídeo, curte aí, comente bastante para mais pessoas conhecerem o conteúdo e a gente crescer juntos, tá bom? Valeu, tamo junto!